Olá, eu sou Calbi Paiva, presidente da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, e estou aqui, primeiramente, para agradecer pelo seu interesse em participar de nossa organização, em pedir informações para fazer o TCI, Treinamento Corporativo IMEC, que é a sigla de nossa empresa no idioma inglês. Bem, deixa eu explicar primeiramente o que é a mediação arbitral. A mediação arbitral é um método alternativo para a resolução de conflitos que foi criado em 1958, quando 147 nações filiadas à ONU, na cidade de Nova York, resolveram se reunir através de seus representantes para criar um meio jurídico que se tornasse legal, eficiente, para resolver os casos de conflitos entre pessoas, conflitos de interesses em negócios, aquilo que na advocacia chama de direito patrimonial, aqueles casos em que as partes envolvidas têm o direito de tomar a decisão. Não pode ser resolvido na mediação arbitral casos que se constituem crimes, nem que envolvam menores, crianças, mas qualquer outro assunto decorrente de negócios, de acordos comerciais, pode ser resolvido na mediação arbitral. E a partir daí foram criadas câmaras de mediação arbitral, que são empresas constituídas, registradas pelo Departamento de Estado, que tem autonomia e tem credenciamento para funcionar como uma agência reguladora dos casos de mediação arbitral. Então, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, ela se enquadra nesta área de atuação, mediação, arbitragem, e além de consultoria e assessoria internacional, que é o seu departamento de consultoria e assessoria internacional. Mas sobre isso falaremos depois. Qual é o objetivo do TCI? Treinamento Corporativo IMEC. É preparar pessoas para atuação na mediação arbitral. Agora, em primeiro ponto, a mediação arbitral foi criada primeiramente para desafogar a justiça comum, que já vive abarrotada de crimes para resolver. E na mediação arbitral, quando duas partes envolvidas em um conflito, elas aceitam a intermediação de uma terceira parte como mediador do conflito, eles podem se sentar numa mesa e resolver as suas pendências através da intermediação arbitral. Em alguns lugares, a mediação arbitral é chamada de justiça particular. Assim como existe o colégio público e o colégio pago, o hospital público e o hospital pago, assim existe a justiça comum e a justiça arbitral privada, onde duas pessoas envolvidas em um conflito escolhem o seu mediador através de uma agência de mediação arbitral. Então, foi para esse fim que a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem foi criada em 2018, mas ela foi criada utilizando recursos de experimentados mediadores que já estavam registrados em outras câmaras de mediação arbitral, como o TJM de Brasília, o TJMIL de Londrina. São pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar na mediação arbitral e precisavam de uma agência internacional que pudessem ajudá-los em um mecanismo que pudesse facilitar os acessos internacionais, que pudesse facilitar na elaboração de documentos e pudesse agregar o maior número de árbitros possíveis entre as nações para formar um só grupo mediador. Então, assim, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem foi criada em 2018, com a participação do Dr. Luiz Matoso, de Brasília, e muitos outros árbitros que
juntamente conosco, formaram esta instituição. Foram, primeiramente, 60 pessoas como sócios fundadores desta instituição. A Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, pelo fato de ser criada para atender o eixo Brasil-Estados Unidos, tanto na área de importação e exportação, como também para servir as comunidades brasileiras que vivem aqui nos Estados Unidos. São comunidades formadas em lugares como Boston, Orlando, Miami, Nova York, que tem uma grande concentração de brasileiros. E esses brasileiros, quando têm as suas pendências de negócios, eles precisam resolver, e preferencialmente em seu idioma, com pessoas que entendam a sua cultura e possam facilitar na resolução de conflitos. A Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem atua pelas vias que aqui nos Estados Unidos é chamada de ADR, que é a Alternativa de Disputa de Conflitos, na sua sigla em inglês. Então, é um meio alternativo. Geralmente, quando as pessoas fazem um contrato de negócios, já colocam uma cláusula compromissória, que é chamada cláusula compromissória, destacando que todo conflito decorrente daquele negócio vai ser submetida à mediação da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Como também cada mediador que é treinado pelo treinamento corporativo IMEC, ele recebe a função de agente autorizado. E como agente autorizado, ele pode trabalhar em sua comunidade, descobrindo os casos que podem ser remetidos para a mediação arbitral, porque muitas pessoas não sabem das facilidades que tem na mediação arbitral. Pensam que somente podem resolver os seus conflitos através da mediação comum, o que é um erro, porque a mediação comum depende de tempo, depende de advogado, as despesas são maiores, tem que se adaptar aos regulamentos e horários que eles mesmos determinam. Na mediação arbitral particular, são as partes que escolhem onde vão se reunir e quando vão se reunir em o que nós chamamos de audiência conciliatória, para tentar resolver o conflito de interesse. Então, é assim que nós atuamos. Como funciona a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem? Bem, nós criamos um mecanismo muito importante, que é o site interarbitral.org, na internet, onde existem os recursos necessários para que cada mediador ele se inscreva para fazer o treinamento e depois de treinado, quando ele recebe o seu certificado de credenciamento, que, aliás, para atuar na mediação internacional, é necessário que o mediador ele seja credenciado por uma agência internacional de mediação e arbitragem, como no caso é a IMEC. Então, é assim que se formula o processo de ingresso. A pessoa preenche um questionário para fazer o treinamento corporativo. São 3 aulas apenas. Por quê? 3 aulas. Porque qualquer pessoa, no seu exercício cidadão, ele pode atuar na mediação e arbitragem, desde que as duas partes envolvidas no conflito aceitem que ele seja o mediador. Entende? Não importa a sua posição social, o que ele faz na sua vida particular profissional, ele pode ser um mediador que atua parcialmente em determinados horários para sentar numa mesa e ajudar as pessoas envolvidas em um conflito a dissolvê-lo, a chegar em um acordo. Portanto, nós consideramos a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem como se for uma caixa de ferramentas, que tem ferramentas para todas as necessidades. Entre os nossos mediadores, que já englobam 140 em diferentes nações, nós temos engenheiros, médicos, advogados, consultores, auditores fiscais, pastores, padre, bispo. Nós temos pessoas de diversas origens,
e de diversas áreas do conhecimento humano para ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos. E quando um cliente ou uma pessoa procura a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem para resolver um conflito e se inscreve através dos nossos formulários online, determinando onde é que situa-se o caso, o que é que precisa ser resolvido, tudo isso em um formulário. Quando chega na nossa administração, aqui em Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, nós determinamos, levando em conta a necessidade do momento, a necessidade de conhecimento que exige aquele caso, levando em conta o território onde precisa ser resolvido aquele caso, e remetemos aquele caso para um mediador. E um de nossos mediadores credenciados vai ser indicado para resolver o caso. E quando chegar o dia, ele vai sentar-se em uma mesa para resolver as pendências que existem entre as duas pessoas. Essas duas pessoas, o que procura a Câmara é chamado de demandante. E o que ele informa que precisa que seja feita uma reunião conciliatória para resolver uma pendência, seja de negócio ou pessoal, é chamado de demandado. Então, o demandante e o demandado. E aqui no meio se senta o mediador. Entende? Então, quando um caso chega na Câmara, nós enviamos uma carta registrada para o demandado, explicando, com licença, que fomos informados que existe entre ele e uma outra pessoa ou instituição um problema a ser resolvido. E através da mediação arbitral, este problema pode ser resolvido de uma forma rápida, econômica e definitiva. Porque enquanto os casos na justiça comum, eles se ampliam dependendo dos recursos, quando pensa que um caso está resolvido, aí o advogado da outra parte entra com outro recurso. E assim os casos ficam passando anos para ser resolvidos. De modo que na mediação arbitral, geralmente os casos são resolvidos em uma reunião conciliatória de 45 minutos, às vezes dura 15. No máximo, que pode demorar na justiça comum, conforme as leis, na justiça arbitral, na justiça particular, são 180 dias. Mas raramente um caso chega a tanto. Mas comparado com a justiça comum, vocês sabem que tem casos que perduram por 5, 10 anos, até que as partes findam sem resolver o problema porque expirou o prazo, não é? Então, na mediação arbitral, é tudo rápido. E tem mais. É mais econômico, porque apesar de nós termos muitos advogados atuando como mediadores da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, não é necessariamente preciso um advogado, porque são as pessoas que entram em um acordo. Claro, se precisar de um apoio de um advogado, cada um tem o seu direito de levar para uma audiência de conciliação. Mas quando as pessoas procuram resolver as suas pendências na justiça arbitral, é porque eles querem resolver definitivamente. E quando um caso é resolvido na mediação arbitral, então ali o mediador que foi indicado para aquele caso, ele emite um documento mostrando que aquele caso foi resolvido. E de posse daquele documento assinado pelas duas partes, vale na justiça comum como um problema resolvido. Entende? Então, vale a pena procurar a mediação arbitral para resolver um conflito, porque é rápido, econômico e fácil. Agora, vamos falar na questão de compensação dos mediadores para trabalhar nas audiências conciliatórias para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Queremos indicar que, primeiramente, isso pode ser feito presencial, que as pessoas se sentem em algum lugar em uma mesa como esta, ou então
pode ser resolvido através de videoconferências. Se utilizou muito isso agora durante esse período de pandemia, através de uma plataforma que nós temos, nós usamos a plataforma Zoom no nosso site. O mediador pode se reunir com as partes litigantes, ou seja, demandante e demandado, para ajudá-los a resolver o questionamento. Então, quando o caso é resolvido, se emite uma nota, uma declaração de que o problema foi resolvido, é assinado pelas duas partes, e isto vale como um documento legal. O problema é resolvido. Agora, quanto a Câmara cobra para resolver um conflito, e quanto o mediador ganha, e quanto o agente arbitral, no caso, o agente autorizado, ele ganha para detectar os casos em sua comunidade e repassar para a Câmara resolver. Porque os nossos agentes autorizados, que também podem ser mediadores, são duas funções que podem ser exercidas pela mesma pessoa, dependendo da necessidade, entende? É como por exemplo, eu posso ser um pintor e um motorista. Motorista no momento que eu estou dirigindo e pintor na hora que eu estou pintando. É assim, eu posso ser um professor e posso ser um piloto, né? Professor na hora que eu estou lecionando e piloto na hora que eu estou pilotando. É assim. Então, da mesma forma, um agente autorizado, ele pode ser um divulgador dos negócios da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, anunciando em sua comunidade, em empresas, em pessoas, no seu círculo de amizade, entre aqueles problemas que ele sabe que pode ser resolvido na mediação arbitral, ou seja, problemas que as duas partes envolvidas têm o direito de tomar a decisão. Não pode ser crime, mas pode ser qualquer litígio entre pessoas que envolve valores, envolve interesses, negócios, para que chegue a um acordo. Desde que as duas partes envolvidas possam tomar uma decisão, isso pode ser resolvido na mediação arbitral particular, que é o nosso negócio. Realmente um negócio. E por ser um negócio, a parte que requer os trabalhos da Câmara, ele paga uma porcentagem para que o seu problema seja resolvido. A Câmara recebe uma porcentagem destes valores para manter a sua estrutura de funcionamento. E o agente autorizado recebe a sua parte por ter conseguido o caso e repassado para a Câmara. E o mediador, que senta-se na mesa para resolver a questão, também recebe a sua participação. E, de acordo com a nossa forma de distribuir os valores que são cobrados, eu quero mostrar o seguinte. De acordo com as leis de mediação arbitral internacional, criado na Convenção de Nova York, em 1958, e aceito pelos países que fizeram parte do acordo e os que se agregaram depois, de 1 a 30%, fizeste bem, de 1 a 30% é o valor que pode ser cobrado pela Câmara para resolver o conflito. Segundo as normas que tradicionalmente são visíveis na história da mediação arbitral, quanto maior é o valor que é objeto do conflito, menor é a taxa cobrada pela Câmara. Quanto menor é o valor que se torna objeto do conflito, maior é a taxa cobrada pela Câmara. Agora, vejamos, geralmente fica em torno de 5 a 10% do valor. Há casos que é mais complicado, há casos que é mais difíceis, que tem que requisitar mão de obra especializada de terceiros, que tem que ser pago particular pelos litigantes, quando precisa, por exemplo,
de uma perícia, quando precisa de uma assistência técnica. Todo esse trabalho vai ser pago à parte pelos litigantes. Mas geralmente, quando se trata apenas de uma decisão pessoal entre as duas partes, então a Câmara cobra uma porcentagem. E geralmente, essa porcentagem que é cobrada pode ser de 1 a 30%, mas geralmente é de 5, 10 ou 15%. 5, 10 ou 15%. Entende? Pode ser 3 e pode ser 30, dependendo do problema. Por exemplo, nós soubemos recentemente que houve uma venda de gado para a China e o importador não pagou este gado para o fornecedor e ficou sabendo que este importador, ele mudou-se para os Estados Unidos, mas ninguém sabe onde ele está. Se esse caso for repassado para a Câmara, sim, o valor engloba $1.500.000. Claro que para resolver um problema desse, se o caso for repassado para a Câmara, então vai se decidir cobrar uma boa porcentagem, porque é um caso considerado praticamente perdido, porque não se sabe nem onde está a pessoa. São casos difíceis. Houve um caso, por exemplo, quando nós trabalhávamos na US Royal, que nós enviamos um avião, exportamos um avião para o Brasil e faltava uma assinatura do vendedor do avião. E quando fomos procurar o vendedor, ele tinha fugido, ele tinha cometido um desfalque na praça em Atlanta, na Geórgia, e tinha fugido, o FBI estava atrás dele. Então, existem casos que são mais complicados para ser resolvido. Bom, nós resolvemos este caso para que vocês entendam. Mas nós precisamos determinar um valor que vai ser cobrado para resolver cada conflito. A Câmara não pode resolver um conflito sem antes ter o acordo entre os litigantes de que a taxa que vai ser cobrada para resolver aquele conflito é tanto. Pode ser 5%, 30% ou 10%, mas tem que ser acertado. Pois bem, agora, somente para dar um detalhe de como funciona. Digamos que seja cobrado 10% de um valor de, vamos supor, $100.000, que dá $10 mil, né? Vamos falar em um caso de 10%. Pois bem, como é feita essa divisão? O agente autorizado que pegou este caso e remeteu para a Câmara, ele vai ganhar 40% deste valor, que no caso de $10 mil seria $4 mil. O mediador que vai sentar-se na mesa para ajudar que as partes resolvam aquele problema e entrem em um acordo, ele vai ganhar 20% do valor que está sendo cobrado pela Câmara. Entende? 20%. São $2 mil. Isso ele pode ganhar em 15 minutos ou meia hora, dependendo do tempo que demorar, ou em 3 ou 4 audiências, conforme for a necessidade. Geralmente não ocorre mais do que 1 ou 2 audiências, não é? Ele ganha $2 mil. E a Câmara, para manter-se funcionando, fica com os outros 40%, que é o valor cobrado como taxa administrativa para que ela possa colocar a sua plataforma de serviço à disposição do cliente e do servidor. Está entendendo? Então, veja bem, há momentos em que o próprio agente autorizado, que pega o caso em sua comunidade, ele pode ser também o mediador, pode sentar-se na mesa para resolver o conflito. Quando isto ocorre, observe, ele ganha 40% por pegar o caso e repassar para a Câmara e ganha mais 20% por sentar-se na mesa para resolver o conflito. Então ele ganha 40 mais 20, 60%. Dos $10 mil ele ganha 6 e 4 passa para a Câmara para que ela possa manter-se funcionando. É assim
que nós trabalhamos. Todo o desenvolvimento da ação, desde o momento em que os litigantes ou o demandante procura a Câmara para resolver o conflito, é tudo feito de forma online, como também pode ser feito as audiências através de videoconferências. Recebimento de valores, distribuição de valores, tudo é feito online pelos mecanismos que nós temos no nosso site. Portanto, estas primeiras informações nós queríamos transmitir e a partir da próxima aula nós já vamos mostrar como deve proceder um mediador para sentar-se numa mesa e ajudar as pessoas a resolver os conflitos. Nós vamos mostrar algumas técnicas, nós vamos mostrar o posicionamento que cada um deve fazer para iniciar a reunião, para ajudar as pessoas quando o conflito se agrava. São essas informações importantes. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus assim permitir.